Turma, estamos de volta para mais uma aula, né? A nossa segunda aula aí do projeto financeiro. Bom, na aula anterior falamos sobre, você se lembra sobre o que a gente falou? Falamos sobre movimento de caixa. Não é sair jogando caixa para tudo quanto é lado, não, tá? É sim fazer o controle de todas as entradas e de todas as saídas de dinheiro de dentro do empreendimento, tá bom? Do nosso caixa, para que tudo fique controlado. Bom, e nessa nossa aula vamos falar a respeito de conceitos bancários. Sim, conceitos bancários. Porque olha só, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica precisa se relacionar com a instituição financeira, porque isso vai trazer facilidade com todas as tarefas diárias que teremos em relação ao dinheirinho, né, da nossa empresa. Bom, você conhece todos os serviços que são disponibilizados pelos bancos para facilitar as operações financeiras? Pensa aí, qual que você conhece? Conhecemos vários, né? Mas vamos falar de alguns deles agora, ok? Bom, antes de tudo, precisamos saber que para que uma empresa ou uma pessoa física se relaciona com o banco, o primeiro passo é se cadastrar. Tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, ok? Na hora do cadastro é necessário apresentar algumas documentações. E eu vou falar aqui da pessoa jurídica. A pessoa jurídica, ela precisa se identificar, ela precisa identificar quem é o responsável por ela. E aí, o banco vai solicitar, dentre outros documentos, ele vai solicitar o balanço patrimonial da empresa, que é um demonstrativo da saúde financeira, das informações, né, financeiras que a empresa tem. Vai precisar também apresentar uma cópia do comprovante de declaração do imposto de renda. Essa empresa fez a declaração do imposto de renda dela, ela precisa apresentar uma cópia dessa declaração. Tem que apresentar o contrato também, tá bom? Tem que apresentar o contrato social, que é o documento que foi feito lá no início, na formação da empresa. Bom, Tatiane, esses documentos são necessários, mas me fala por quê? Você sabe a coerência entre eles? Olha só, já que vamos nos cadastrar numa instituição financeira, pensa na possibilidade de você fazer alguma transação ou fazer algum tipo de serviço, solicitar algum serviço como um empréstimo, um financiamento. A empresa precisa provar que ela é capacitada a pagar, a arcar com aquele compromisso. Quando eu, pessoa física, vou fazer uma compra, abrir um crediário, por exemplo, numa empresa, eu não preciso comprovar que eu tenho condições de arcar com aquele compromisso financeiro? Pois bem, as empresas também, tá bom? Então, o contrato social vai falar aí quem é o responsável pela empresa, quem assina por ela, qual é o valor do capital que essa empresa possui. O balanço, ele vai mostrar a saúde financeira dessa empresa, tá? Tá falando que tem um patrimônio aqui de não sei quantos mil, mas qual é a saúde dele? Será que isso aí é de títulos a receber? Será que são de direitos ou são de bens? E o imposto de renda vai comprovar o que eles estão falando que tem, o quanto a empresa está declarando que tem, ok? Bom, feito o cadastro, a empresa pode ter aí, né, uma conta corrente. A conta corrente, não só as empresas, como pessoas físicas podem ter também, né? Pode possuir aí conta corrente, pode possuir aí a conta poupança. A conta poupança também vai ajudar ali a fazer aquele montante, né? Principalmente depósito de valores. A empresa também vai poder fazer aplicações. Bom, deu um lucrinho, vamos investir, vamos fazer esse dinheirinho render um pouquinho mais. E aí tem algumas aplicações que o banco vai apresentar
para a empresa como opções, né? Como opções para que ela possa vir a escolher qual é a melhor. Então ela vai fazer um investimento. A aplicação, na verdade, é a disponibilidade de recurso financeiro que a empresa vai ter, né, com o banco. É como se estivesse emprestando um dinheirinho ali para o banco, tá? Tá sobrando uma graninha aqui, deu um lucro bom, eu tenho uma grana, eu vou te emprestar. É uma disponibilidade de recurso. Outra transação muito comum, e eu vou te falar, tá? Uma mão na roda para ajudar, são os DOC e TED, que são o DOC, né? Que é o documento de ordem de crédito, e o TED, que é a transferência eletrônica disponível. Ambos são disponibilidades de dinheiro, de valores para outra pessoa ou empresa. A diferença entre eles é que o TED, ele não tem valor mínimo e nem valor máximo. Você pode transferir a quantidade que for. O DOC já tem uma limitação. Ele é apenas para valores de no máximo R$ 4.999,99, ok? Só até isso, tá bom? No máximo isso aí. E o TED, ele cai no mesmo momento se a transação for feita dentro do horário bancário, do serviço bancário. Se não for feito, tá? Pode ter que esperar um pouquinho. Agora, já o DOC não. Ele vai precisar aí de algum dia útil, ele vai cair depois, tá? Em outro dia. Olha só, galera, já imaginou você ter que lembrar da data de vencimento de todas as continhas que a gente tem para pagar? Não dá para lembrar muito não, né? Eu ainda me arrisco, mas pode acontecer de se esquecer uma data. Quando você estiver trabalhando numa empresa, essa responsabilidade, ela aumenta. Você vai estar lidando com valores, com dinheiro que não é seu, é de outra pessoa. E aí, quem trabalha no setor de contas a pagar, exerce uma função de extrema responsabilidade. E aí vai a dica. Um dos serviços que o banco disponibiliza é o cadastro das contas em débito automático. Isso vai fazer com que a sua conta já seja quitada, a conta da empresa seja quitada dentro da data de vencimento ou antes, né? Você pode estar agendando para que nenhuma conta venha a ser esquecida, porque olha só, pagar juros não tá com nada, né? Pagar juros, então, de uma conta que nem é sua, pior ainda. Bom, e agora nós vamos falar a respeito de um tributo que é incidente sobre algumas transações que são feitas de forma financeira, tá? Que é o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. O IOF é um imposto federal determinado pela União. Ele é pago sempre que são feitas operações financeiras, sejam elas de crédito, câmbio, seguro e outras. Então, olha só, o que vai gerar IOF? Tributos, títulos mobiliários, operações de câmbio, operações de seguro e operações de crédito. Quando você paga, por exemplo, a fatura do cartão atrasado, vai incidir IOF, tá? Então, fique atento, porque pagar tributo não é bacana não, tá? Pagar IOF não é bom não. Bom, turma, e para encerrar, vamos falar agora sobre algumas tarifas bancárias. Porque cada banco pode estipular ali uma tarifa a ser cobrada por alguns serviços que ele presta. Então, alguns serviços terão ali uma taxação, né? Uma tarifa que pode diferenciar de banco para banco, tá? É uma taxa que a gente paga pela prestação de serviço. Mas eu tenho um comunicado muito importante a fazer para você. Bom, existe uma lei feita pelo Banco Central que nos permite e obriga as instituições financeiras a disponibilizar o que chamamos de serviço essencial.
Esse serviço essencial se trata de uma conta em que vamos ter ali os serviços fundamentais, essenciais, para fazer algumas transações financeiras, como, por exemplo, fornecimento de cartão de débito. E aí você vai poder fazer depósito de valores, vai poder fazer saques, tirar algum extrato, consultar saldo, ok? E isso é gratuito. Então tem algumas pessoas que pagam aí, né, para ter uma conta no banco, mas existe uma lei que obriga as instituições financeiras a te fornecer esses serviços de forma gratuita. Então é isso, turma. Na aula de hoje falamos sobre conceitos bancários, alguns serviços que são disponibilizados aí pelos bancos para facilitar a nossa vida, o nosso dia a dia. Na nossa próxima aula, vamos falar sobre cheques. Todos nós sabemos o que é um cheque, mas a gente sabe preencher? Sabemos reconhecer os diferentes tipos de cheque? Então é sobre isso que vamos falar na nossa próxima aula e eu conto com você.